Há apenas alguns dias do 9 de maio, data simbólica para o Kremlin, a Rússia enfrenta um cenário que expõe suas fragilidades e revela suas jogadas desesperadas. Enquanto o mundo observa, os sinais são claros: Moscou está sob pressão como nunca antes, e suas ações recentes mostram que o regime de Putin não mede esforços para criar uma fachada de vitória, mesmo que isso signifique arriscar tudo. A ofensiva aérea que antecedeu a trégua temporária foi uma das mais intensas desde o início do conflito. Em um único dia, centenas de drones cruzaram os céus da Ucrânia e da Rússia em um ataque cruzado sem precedentes. Os números oficiais, quando divulgados, são estarrecedores. Kiev afirma ter enfrentado quase 200 drones e 5 mísseis balísticos lançados por Moscou, enquanto o Ministério da Defesa russo alega ter interceptado mais de 500 drones ucranianos. Mas há um detalhe crucial que os relatórios oficiais não revelam: o custo desse confronto para a defesa antiaérea russa. Especialistas ucranianos afirmam que o sistema de defesa aéreo do Kremlin, incluindo os sofisticados S-400 e Pantsir S-1, foi sobrecarregado ao extremo. Muitas baterias, antes posicionadas para proteger Moscou, agora estão esgotadas, sem munição, sem capacidade de resposta. É a primeira vez que a Rússia enfrenta uma pressão tão sustentada e massiva, justamente quando Putin espera receber convidados internacionais para seu desfile militar. O paradoxo. Enquanto alguns líderes chegam a Moscou, centenas de voos são cancelados, e milhares de passageiros ficam presos em aeroportos lotados, como o de Pulkovo, onde filas de aviões se acumulam sem perspectiva de decolagem. A imagem é eloquente: uma potência que se diz invencível, mas não consegue nem garantir o funcionamento básico de sua infraestrutura. Mas o que realmente move o Kremlin neste momento? Fontes próximas ao governo ucraniano revelam: Putin quer, a qualquer custo, uma vitória simbólica para exibir no 9 de maio. E o alvo é estratégico: a região de Dnipropetrovsk, terra natal do presidente Zelensky. Até agora, as tropas russas nunca conseguiram adentrar esse território. Se, nos próximos dias, avançarem e estão a poucos quilômetros da fronteira, Moscou anunciará o feito como um triunfo histórico. As evidências estão nas linhas de frente: cidades antes consideradas seguras agora são alvo de bombardeios incessantes, enquanto a ofensiva na região de Donetsk se intensifica com uma brutalidade sem igual. O objetivo é claro: romper as defesas ucranianas e criar um fato consumado para ser celebrado no palanque. Enquanto isso, a comunidade internacional não permanece passiva. O novo chanceler alemão, Friedrich Merz, deixou claro em sua primeira visita oficial a Paris: a Alemanha está disposta a monitorar qualquer cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, caso um acordo seja alcançado. Sua mensagem é direta: a bola está no campo de Putin. Ele pode escolher entre prolongar a guerra ou encerrá-la, e só dele depende o destino de milhares de vidas. Merz também sinalizou que, sem um cessar-fogo duradouro, não há como discutir garantias de segurança para Kiev. E não para por aí: em breve, ele próprio visitará a Ucrânia, reafirmando o compromisso europeu. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, foi além. De Paris, lançou um desafio público a Putin: o Kremlin está disposto a um cessar-fogo real, de pelo menos 30 dias, ou apenas a mais uma farsa de 3 dias? Sua pergunta é incisiva: depois de 3 anos de guerra, de destruição e de mortes, basta de manobras. Ou a Rússia demonstra vontade genuína de paz, ou continua a ser cúmplice de um conflito que já ceifou incontáveis vidas. A dúvida persiste: depois de tantas promessas não cumpridas, será que desta vez Putin honrará sua palavra? E como se não bastasse, outro golpe estratégico: a usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, sofreu mais um ataque às suas linhas de transmissão. Uma das 2 conexões com a rede elétrica ucraniana foi cortada, deixando a planta em situação crítica. Autoridades ucranianas acusam a Rússia pelo incidente e alertam: sem energia externa, o risco de um blackout total e de um desastre radiológico é iminente. Desde fevereiro de 2022, a usina já enfrentou 8 apagões completos. A solução: Kiev exige a desocupação imediata da área. Enquanto isso, propostas ocidentais de neutralizar a região sob controle internacional esbarram na recusa categórica de Moscou. Lavrov já deixou claro: a Rússia não abre mão do controle sobre Zaporizhzhia, nem mesmo sob pressão. Os fatos estão postos. A Rússia mostra sinais de esgotamento, mas insiste em jogadas arriscadas. A Ucrânia resiste, enquanto o mundo se posiciona. O 9 de maio se aproxima, e a pergunta que fica é:
Até onde Putin está disposto a ir para salvar as aparências? A resposta definirá não só o futuro deste conflito, mas o equilíbrio de poder em toda a Europa. Às vésperas de sobrevoar Moscou para o desfile da vitória, Alexander Lukashenko decidiu, em um gesto calculado, soltar 42 presos políticos, os mesmos que ele próprio mandou trancafiar. Não por clemência, mas por conveniência. O regime de Minsk anuncia a libertação como um ato de magnanimidade, mas os detalhes revelam uma farsa: 18 mulheres, 24 homens, entre eles, 13 com doenças crônicas, um com deficiência, a maioria com filhos menores e 10 com mais de 50 anos. Todos, segundo a versão oficial, se arrependeram e pediram perdão. Uma narrativa conveniente para um ditador que, há anos, esmaga dissidentes sem piedade. A verdade, porém, é que esses 42 não são livres. Saem das colônias penais belarusas para uma vigilância permanente, sob o olho atento dos serviços de segurança de Lukashenko. Um presente de dia da vitória que cheira a propaganda barata. Enquanto isso, o Centro de Direitos Humanos Viasna lembra, desde julho de 2024, já foram aperdoados 300 presos políticos, gotas no oceano de repressão. Em janeiro, apenas 8 ganharam a liberdade condicional. O padrão é claro: Lukashenko solta alguns para aliviar a pressão internacional, enquanto milhares permanecem atrás das grades por ousar desafiar seu poder. Caçadores de formigas, o negócio que deu errado. 4 homens, 2 deles turistas belgas, descobriram da pior maneira que o tráfico de formigas na África não é um hobby inofensivo. Eles tentaram contrabandear 5,5 mil formigas cortadeiras gigantes da Quênia, um tesouro biológico avaliado em 9,3 mil dólares no mercado local, mas que poderia render $1 milhão na Europa ou Ásia, onde colecionadores pagam fortunas por espécimes exóticos para seus formigueiros de luxo. O plano desmoronou quando foram flagrados coletando os insetos em parques nacionais. Agora, enfrentam acusações de biopirataria, um crime que, segundo a justiça queniana, ameaça não só a biodiversidade do país, mas seu potencial econômico. Os réus alegam que as formigas eram para uso pessoal, mas o tribunal não acreditou. A escala da operação e o valor dos insetos no mercado negro os condenaram. A sentença? Multa de $8 mil cada ou 1 ano na prisão se não pagarem. O juiz Nerituku foi taxativo: este não é colecionismo, é roubo dos recursos naturais da Quênia. A queda iminente da Cosmos 482 a um fantasma soviético retorna. Um pedaço da Guerra Fria está prestes a cair do céu. A estação interplanetária Cosmos 482, lançada pela URSS em 1972 com destino a Vênus, nunca saiu da órbita terrestre. Agora, após 53 anos vagando no espaço, seu módulo de pouso, um tanque de titânio de 500 kg projetado para resistir ao inferno venusiano, está em rota de colisão com a Terra. A janela de reentrada é entre 9 e 14 de maio, e ninguém sabe ao certo onde vai cair. Os cálculos são preocupantes. A órbita da Cosmos 482 cobre 52 graus de latitude norte e sul, o que inclui Europa, Ásia, África, Américas e Austrália. Embora a probabilidade de impacto em áreas povoadas seja baixa, a maior parte da zona de risco é oceano, o risco não é zero. Autoridades em Uzbequistão, por exemplo, já descartaram publicamente a chance de o artefato atingir seu território, mas a incerteza persiste. O verdadeiro perigo não é o módulo inteiro, mas sua esfera de titânio, construída para sobreviver a reentradas atmosféricas. Mesmo após décadas no espaço, seu paraquedas pode falhar, e o impacto a 500 km por hora seria devastador. É como uma bomba relógio saindo do passado, alerta Horagzamov, do Uzbecosmos. Um lembrete de que, mesmo meio século depois, os erros da corrida espacial ainda podem nos atingir, literalmente. Enquanto o mundo observa o céu, uma pergunta permanece: quantos outros fantasmas da Guerra Fria ainda orbitam acima de nós, esperando seu momento de queda?